Olá pessoal do Ranking, falando aqui diretamente de Brasília. Estamos aqui no Congresso Nacional, sendo recebidos pelo deputado Alex Manente, que ele é do Cidadania de São Paulo e que está muito em evidência, né, deputado? Autor aí da PEC que determina, né, que dá a possibilidade de prisão em segunda instância, um tema que está tão sendo discutido aí no país atualmente. Nos recebe com esse bate-papo. Deputado, obrigado primeiramente por nos receber aqui. Eu que agradeço, Renato, é uma satisfação falar com você, com todo o seu público aí do ranking dos políticos e uma oportunidade também de parabenizá-lo nessa politização que vocês realizam para poder informar a sociedade das medidas que o Congresso Nacional toma. Legal. Deputado, vamos logo ao que interessa então, o assunto mais quente aí que está mobilizando as redes sociais, pessoas indo para as ruas, enfim, tem um caso específico que é a questão da soltura do ex-presidente Lula, que também movimentou muito isso, a decisão da STF, voltando novamente ali para um entendimento de que só pode prender realmente após todas as instâncias, todo o trâmite julgado, o trânsito julgado que acaba deixando muito bandido na rua, né? Conta um pouquinho do histórico primeiro dessa PEC, que já é antiga, você estava me contando, e como é que está a situação hoje, qual que é o caminho que a gente pode tomar daqui para frente. Olha, nós tomamos a atitude de protocolar essa PEC, coletar as assinaturas, no momento em que o Supremo, em 2018, mais uma vez marcou um julgamento para definir sobre esse tema. Infelizmente, nosso país tem uma insegurança jurídica num tema tão significativo como esse. Nós propusemos porque acredito que o Congresso tem o papel de delimitar esse espaço, inclusive ouvindo a sociedade e principalmente não permitindo que nós tenhamos ricos e poderosos conseguindo postergar suas condenações. Temos casos históricos que ocorreram no Brasil. O ex-senador Luiz Estevão, Pimenta Neves, que é um jornalista que matou a namorada, demoraram mais de década para começar a cumprir sua pena. Então propusemos, infelizmente, logo após a proposição da PEC, tivemos a intervenção federal do governo Temer, que colocou policiamento no Rio de Janeiro, todo aquele problema. Aí nada podia tramitar. A emenda constitucional não pode tramitar nesse período. É uma regra constitucional, inclusive. Então nós aguardamos esse novo governo. A pauta da sociedade nas eleições foi o combate à corrupção e impunidade. Então nós criamos uma grande expectativa de que esse debate seria principal no ano de 2019. Certo. Falamos com o ministro Moro, lutamos para ver a nossa PEC tramitando, o presidente da CCJ designou relatora, e quando o Supremo marcou a votação, mobilizou toda a sociedade, porque a sociedade não aceita mais essa impunidade no país, que é o principal mal. A pessoa comete um crime, seja ele qual for, ela consegue ficar impune. Principalmente se for rico, né? Rico e poderoso, porque o cidadão comum não consegue chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então, esse debate ganhou vida aqui na Câmara, ainda mais depois da decisão definitiva do Supremo em liberar todo mundo, nós começamos a tramitar. Tivemos audiência pública, cumprimos o rito, e ouvindo os membros da CCJ, eu tive a iniciativa de abrir uma nova PEC, que é a PEC que traz o trânsito em julgado para a segunda instância definitivamente em todas as esferas. Que até porque existe uma discussão, deputado, em relação à constitucionalidade dessa alteração, né? Há muito medo ainda, inclusive, de que mesmo que o Congresso aprove essa mudança, quando chegar novamente no STF, o STF possa dizer que não pode mexer na tal da cláusula pétrea. Então, como é que está em relação a isso? Você acha que esse projeto atual resolve esse problema também? Essa é uma boa pergunta, Renato, porque nós podemos falar da 410, que ficou nacionalmente conhecida. Isso. Ela alterava o artigo 5º, no seu inciso 57, que fala da culpa até o trânsito em julgado. Nós estávamos transferindo a culpa até a condenação em grau colegiado, que é a segunda instância. Alguns juristas e alguns parlamentares entendiam que ela alterava a cláusula pétrea. E eu estou muito seguro, continuo seguro, de que ela não alterava, que o princípio essencial da presunção de inocência estava mantido. Eu estava mexendo na fase processual em que esse princípio deixava de militar em favor do acusado. Mas nós não podemos correr risco nesse tema. Perfeito. Nós não podemos dar margem a novamente o Supremo intervir nas decisões que o Congresso Nacional toma. Cada um com a sua função, né? Exato. O legislativo tem que fazer as leis. Para não ter risco, nós propusemos essa nova PEC, que aí definitivamente traz o trânsito em julgado para a segunda instância, acaba com recursos especiais e extraordinários, que são aqueles que levam às instâncias superiores, acaba com a fábrica de recursos que existe no Brasil, e com
julgado que pode sair quando a ofensa à legislação durante o rito processual é apenas ação revisional, ou seja, uma nova ação. Entendi. Então, o trânsito em julgado é a segunda instância. Entendi. Tivemos uma votação surpreendente. Nós esperávamos Na ganhar CCJ, na CCJ, né? com 40 votos de 68. Ganhamos com 50 votos. Ou Acho seja, que temos um quórum qualificado para o plenário. o Congresso percebeu que a voz das ruas hoje em Sem dia dúvida. é o que manda, né? E está todo mundo acompanhando. O ranking é uma dessas ferramentas Que eu parabenizo, que inclusive. mostra tudo que está acontecendo e traz o cidadão próximo aqui do que acontece em Brasília. E essa mudança, deputado, ela serve não só também para a questão penal, mas também para direito econômico, para outra. Ela teria um efeito aí, Uma para a economia, muito maior. muito grande, né? Muito grande, porque ela fala da esfera civil, tributária, fazenda pública. Então, até hoje mesmo eu respondi algumas perguntas das pessoas sobre esse tema. Mas vamos considerar que é impossível imaginar o Supremo Tribunal Federal decidindo quem é o campeão brasileiro de 87. É algo inimaginável. A Suprema Corte, ao invés de avaliar quem está preso, quem não está, recursos constitucionais, define o campeão brasileiro de 87. Então, nós defina com quem vai ficar o cachorro de quem se divorciou. Nós temos que acabar com isso. E a segunda instância vem exatamente com essa abrangência. E acaba também valorizando os magistrados, né? E desembargadores. Porque eles viraram pareceristas. Era só uma etapa que todo mundo no final ia acabando. E aí, o STF um volume gigantesco de ações, impossível de serem julgados com qualidade. Né? Por exemplo, essa do Esporte Flamengo. Quem é o Exatamente. campeão brasileiro de O 87? Flamengo agora foi hepta, foi hexa, né? Qual que é a discussão? Como se fosse o grande problema do O país. grande problema do país. Então, outra pergunta que fazem, mas e os precatórios? É justo no Brasil alguém que tem sua terra ou sua área tomada pelo Estado por uma obra pública demorar 20 anos para receber? Não tem E caminho. nós vamos ter os governadores contrários, eles vão cair em contradição. porque Na hora eles de defendem a cobrar, condenação na hora do de crime. cobrar o cidadão, o governo é rápido, né? Na hora de pagar. Os bancos vão ter problemas. Os bancos vão ter problemas, por exemplo, com o INSS, que eles ficam questionando a todo tempo. O que não é justo é o Brasil esperar 20 anos para receber. É verdade, está invertida, né? Essa lógica. Então, A loucura que acontece vamos hoje. ter então lobby dessas instituições contra a PEC. É isso que o Brasil precisa superar. Nós superamos o pior lobby, Renato, que é o lobby dos políticos corruptos. Que era inimaginável há 10 anos atrás a gente avançar nesse tema. Então nós estamos superando o Ele principal. precisa enfrentar esses problemas. A Previdência também tinha esse medo, né? O lobby vai passar e tal. Enfim, o Brasil precisa. E eu estou com uma atingir essa expectativa maturidade. que no plenário nós tenhamos uma votação parecida com a da Previdência. Ótimo. Agora, a preocupação também que existe, deputado, é o prazo disso, né? Então, não vai ficar para o ano que vem, aí tem que passar também no Senado. A tramitação de uma PEC ela é muito longa, a gente viu isso na Previdência também. E aí tem aqueles que acabam dizendo que esse caminho da PEC seria aí para ganhar tempo, para deixar a coisa depois esfriar, as ruas não voltar mais com aquela energia toda em relação a esse assunto. O que você teria a dizer em relação a esse? Primeiro é um papel nosso não deixar as ruas esvaziarem. Nós precisamos continuar mantendo a vigilância, precisamos continuar mantendo o cidadão cobrando o seu representante, mas não é possível nós mudarmos algo tão polêmico por um PL, porque novamente nós vamos deixar o Supremo definir esse tema. O que a sociedade está exigindo é que o Congresso cumpra o seu papel. Se nós cumprirmos apenas para dar satisfação para a sociedade e 2 dias depois está parando no Supremo novamente, nós não estamos cumprindo efetivamente o nosso papel. Então nós vamos ter bastante serenidade para fazer, mesmo que num tempo maior, mas mais seguro. A gente precisa dar segurança jurídica para essa medida. E vale lembrar até que o presidente do Supremo, né, o ministro Dias Toffoli, no seu voto, ele deu a dica, né, deputado? Ele falou, olha, o Congresso, se quiser, pode mexer nesse assunto, alterando essa questão da maneira que está hoje na Constituição, que é exatamente o projeto aqui do deputado. Ele deu a entender, então, que ele votaria de forma diversa. Então, este é o caminho que parece que estamos tomando. Sinceramente, eu não consigo enxergar na nossa PEC algum questionamento no Supremo. Porque nós não estamos mexendo em absolutamente nada de cláusula pétrea, não estamos mudando, nem passando perto. Nós estamos mudando ordenamento jurídico brasileiro, que é um papel do Congresso através de emenda constitucional. Até porque senão a gente fica dependente da composição do Supremo, né?
Acho que é a terceira vez que eles mudam o entendimento. Quarta vez. Então a legislação precisa ser clara, né? Então, e só muda de entendimento por ausência do Congresso. Exatamente. Né? Senão o Congresso precisa cumprir seu papel. Eu estou muito animado e acho que nós vamos avançar. E outra coisa que pouca gente está falando, mas o que mais me anima é que até aqueles que nesse momento se colocam e acham que a PEC pode ser mais demorada, são pessoas que votarão a favor. Perfeito. Ou seja, então a nossa divergência, ela não é no mérito. É na questão da forma, então, isso nos garante que temos votos suficientes para quem votar contra, acho que vai ficar muito mal aí perante a opinião pública. Hoje em dia não tem mais essa de você votar e ninguém ficar sabendo, aparece a lista na mesma hora, está lá todo mundo na rede social. Então essa é um dos benefícios que a gente tem hoje com esse acompanhamento de perto aí. E o deputado Alex Manente, percebendo, já era um projeto antigo, né, não foi algo também oportunista que apareceu na última hora, né? Já vem lá de trás. Falando então, para terminar nosso papo, deputado, justamente sobre essa relação entre os poderes, né, legislativo, executivo e agora também o judiciário, que é neste caso aqui. A minha percepção é que isso até vem mudando, né, nesse início de governo Bolsonaro principalmente, com cada um tentando assumir realmente o seu papel de forma como era planejado lá atrás. Então, aquele presidencialismo de coalizão, aquela relação um pouco mais promíscua, para uma falta de uma palavra melhor, parece que ela vem acabando. Isso traz dificuldades também, obviamente, porque você não tem a tal da articulação, mas eu acho que passado um tempo aí de adaptação, é um caminho melhor. Você concorda? Eu acho que a sociedade exigiu isso na última eleição. Inegavelmente podemos questionar vários pontos do governo Bolsonaro, claro. Mas esse novo modelo é o modelo que a sociedade exige. Sem barganha, sem troca de apoio, o apoio tem que ser ideológico. Nós aqui, por exemplo, nosso Partido Cidadania é um partido que defende a pauta econômica do governo. Nós defendemos, acreditamos que nessa pauta que nós vamos melhorar o país, gerar emprego, renda e oportunidade de nos desenvolvermos. Temos restrições à questão de costumes do governo Bolsonaro. Acho que pensamos um pouco diferente nessa área. Mas isso não significa que nós nem somos governo e nem oposição. Claro. Nós temos a nossa identidade e defendemos aquilo que acreditamos. E os poderes precisam ser independentes. A gente tem que poder falar o que pensa de diferente do governo. E oposição não pode ser só para atrapalhar. Claro. Ela tem que construir. Para isso, essa separação dos poderes ajuda muito. Por isso que quando alguns me criticavam, quando a gente estava debatendo a PEC da segunda instância, que era um afronto ao judiciário, antes do voto do ministro Toffoli, eu dizia que ao contrário. Na verdade, nós estávamos cumprindo a ausência que o judiciário estava fazendo por nossa culpa. E o voto do Toffoli foi ruim, na minha opinião, claro. Mas a fala dele foi importante. Foi muito claro, né? O Congresso faz a sua parte, se eles querem diferente. É isso. Perfeito. Muito bem, gente. Aqui agradecer novamente, deputado Alex Manente, Cidadania de São Paulo. É ele que é o autor dessa PEC, então, para definir, acabar com essa dúvida em relação à prisão em segunda instância. Ele traz o trânsito em julgado para a segunda instância, então, permitindo que seja iniciada aí o cumprimento das penas. Sem dúvida alguma, é um projeto que o ranking apoia muito e vai acompanhar todos os deputados, depois futuramente também no Senado, para que essa PEC seja aprovada e sem problemas também com o Supremo, para que esse entendimento fique de vez aí dentro da nossa política, da nossa justiça e para todas as outras frentes também, como o deputado comentou aqui com a gente. Deputado, obrigado mais uma vez e continue acompanhando as nossas redes sociais. Agradeço aqui por nos receber para esse bate-papo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e faço pedido a vocês, até para não deixar esmorecer, continue na vigilância para fazer a nossa PEC ser o mais rápido possível e ser aprovada aqui no Congresso Nacional. Maravilha, pessoal. Obrigado, até a próxima. O Flamengo é muito bom.